Olá, queridos aspirantes ao diaconato, tudo bem com vocês? Espero que o som esteja chegando bem, nosso vídeo também. Nós vamos hoje caminhar um pouquinho mais, lembrando que hoje nós teremos esta 8ª aula e depois aí no sábado a 9ª aula e depois aí nós vamos ter nosso momento de bate-papo, de reunião também. Então convido você a ficar aí juntinho, dar o seu ok aí, o seu joinha para curtir essa aula também, para a gente manter o canal no ar e ao mesmo tempo para a gente também aprender um pouco mais. Estamos chegando ao final praticamente desse nosso estudo, mas é importante a gente agora aumentar a nossa concentração. Como eu falei, vai anotando aí no seu caderno as dúvidas e a própria disciplina ela vai trazendo as respostas. Mas aquelas que não forem respondidas, com certeza, aí no nosso bate-papo nós vamos tirar as dúvidas. Ou aumentar mais as nossas dúvidas também, né? Tá certo. Um abraço a todos. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e vamos logo direto para o nosso momento aqui de apresentação também, né? Para esse nosso conteúdo. Então, abrindo a tela aqui, pronto. Então, nós estamos falando da teologia fundamental. Esta é a 8ª aula. Vejam a caminhada que nós já fizemos, falando da Trindade, a partir do Catecismo, do Concílio Vaticano II, nós já fizemos ali o primeiro trajeto, origem, objeto e método. Depois aí fomos refletir sobre o desejo de Deus. Depois terceira aula, caminho de Deus para o homem. Depois a gente entrou praticamente na questão da revelação, então foram as etapas da revelação. A 5ª aula, razões para crer. A 6ª aula, transmissão da revelação. Semana passada, sábado passado, nós tivemos a 7ª aula, fé, encontro com Deus. E hoje, fé como projeto vital, como projeto de vida. Lembra aquele período lá atrás que eu pedi para vocês escreverem no papel, não mostrar para ninguém, mas para que vocês pudessem estar ali dentro dessa perspectiva também de Deus na vida de vocês e o coração aberto para Deus, colocando qual é o meu projeto familiar, o meu projeto como um aspirante ao diaconato, né? Qual é o meu sonho, qual é o sonho de Deus. Então, um pouco isso que a gente vai também conversar quando a gente fala de projeto, né? Mas o projeto vital, a fé. Então vamos, deixa eu pegar minha aguinha aqui, porque a garganta ela seca rapidinho. Muito bem, vamos lá. Então vamos para a primeira tela aqui, falando do desejo, do projeto vital, né? A fé como um projeto vital. A Bíblia, ela oferece-nos o exemplo de duas pessoas extraordinárias que mostram como se pode avançar com a ajuda de Deus no caminho da fé. Então a Bíblia apresenta Abraão ao começo da história da revelação e consequentemente da fé. E depois a Bíblia nos apresenta no Novo Testamento Maria na plenitude dos tempos. Abraão, ele veio a ser o pai de todos os crentes. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, a gente vê isso. Abraão, ele não vê, dirige-se para uma terra que não conhece, segue a Deus tal como ele quer e onde ele determinou. A fé leva-o também a uma atitude de íntimo abandono de Deus. Então é só a gente acompanhar a história de Abraão, nós vamos
vamos vendo. Né? Ele não viu, não conhece, mas a revelação de Deus na vida dele foi algo tão profundo que ele segue, que ele vai. Abraão segue com firmeza e perseverança as indicações divinas, inclusive quando Deus lhe manda que sacrifique Isaque. Então vejam aqui Abraão, né, toda a confiança, né, toda a fé que ele tem em Deus. Aqui agora Maria, né, como a plenitude da revelação que se alcança em Cristo, corresponde uma plenitude na resposta da fé. Dá-se em Maria a mãe do Redentor. Então Maria, ela acolhe com plena confiança o anúncio e a promessa que lhe traz o anjo Gabriel. Abandona-se como Abraão na onipotência divina. Maria, ela vive constantemente disponível para realizar os planos divinos. Acompanha fielmente Jesus durante toda a sua existência terrena até a cruz. Esse é o caminho do cristão. Então, podemos dizer que Maria, de fato, foi a discípula de Jesus, né? Ela seguiu, né? Ela viveu para Cristo, né? E deu testemunho de Cristo na sua vida para os discípulos e para a humanidade. Aqui essa frase, ó, né? Faz o print aí, né? Só quem se sente autenticamente livre não aborrece ser escravo. Né? Aquele momento do Magnífica, né? Antes do Magnífica um pouco, né? Saudação de Maria que a gente reza aí ao meio-dia ou às 6 horas, né? Eis aqui, aí tá lá, serva do Senhor, né? Mas a tradução mais exata é essa: eis aqui a escrava do Senhor, né? E aqui a escravidão não no sentido de aprisionamento, mas num sentido autêntico de liberdade, né? Sentido de liberdade. Ela está, né, vamos usar uma linguagem mais moderna, né? Ela está conectada a Deus, né? Então essa conexão que não cai, não é igual a nossa, né? Que às vezes a gente tem que aí partir para o plano B, o plano C, para deixar a aula em ordem, para que você não perca nada, né? Principalmente final de semana, meio de semana, dependendo do dia, aí às vezes a situação é complicada. Então aí cai a conexão, então a gente perde a liberdade, a gente fica dependendo de alguma coisa. E aqui Maria, ela livremente e autenticamente, ela se coloca em Deus, né? Ela assume, né, a sua situação de liberdade, mas em Deus, né? Então ela está conectada em Deus. E aí a pergunta: a gente se faz conectado em Deus? Ou de vez em quando a gente desconecta um pouco e vive as nossas coisas? Essa é a grande reflexão teológica da atualidade. Se estamos conectados em Deus ou se a gente só se conecta a Deus para determinadas situações. Água boa. Vamos torcer, né? Era para vocês virem para cá, mas não vai dar certo. Vamos ver se final de novembro, pelo menos a gente faz a última reunião do ano aí aqui juntos, para poder aí compartilhar um pouco todas essas alegrias e tudo, né? E também as dificuldades. Então, vamos repetir: só quem se sente autenticamente livre não aborrece ser escravo, né? Então aqui falando de Maria, dessa entrega, né? Dessa vida em Deus. Maria, obedecendo, ela converteu-se em causa da salvação para si mesma e para todo o gênero humano.
já falava Santo Irineu, né, no Adversus Hereses. Tá? Então, ele colocava que Maria, obedecendo, né, a graça de Deus, né, essa revelação na vida de Maria, ela foi tão profunda que, ao obedecer, ela muda, né, a sua essência, a sua vida, mas também é causa de mudança e de salvação para todos nós, né? No exemplo de Maria. Com o seu Fiat, né? Não o carro, né? Mas Fiat, a luz, né? Faça-se em mim a tua vontade, né? Com esse sim de Maria, que iluminou a vida dela e a nossa, modificou a sua existência pessoal e modificou também a nossa vida, né? Mudou a vida de Maria e mudou a nossa vida. Vemos em Maria que a fé é um saber intrinsecamente operativo, né? Então, quando a gente fala de fé, que a gente vive a fé, está unido pela fé, não é uma coisa parada, é uma coisa de ação, né? A fé move em nós, através do Espírito Santo, o desejo de fazer, de realizar, de viver, né? Então não é uma coisa parada, é uma coisa que constantemente está agindo, né? E Maria também foi esse testemunho, né, de uma pessoa que, vivendo a fé, não parou. A gente vê quando ela fica sabendo, né, da sua prima Isabel, ela levanta e vai, ela põe-se a caminho, né? Essa graça de Deus também mostra-se em obras que são autenticamente libertadoras para o próprio e para os outros homens, né? Então, essa questão, né, do despertar, do estar interessado, né? E é bom quando a gente chega num lugar, a gente vê pessoas interessadas em crescer, em fazer uma vivência litúrgica e não um cumprimento de tarefas. Porque cumprimentos de tarefas, aí tem a comparação, né? O meu trabalho é melhor que o seu. Agora, numa vida litúrgica, o meu trabalho depende do seu. Então, assim, há uma mudança, né? Uma mudança na ação. A fé, ela também ela implica um risco. Significa abandonar antigas seguranças e implica uma mudança radical da conduta. Uma pessoa que segue a Cristo, ela faz renúncias, ela muda a sua vida. Como mudou a vida de Maria, mudou a nossa vida, muda a vida daquele que se põe em caminho com Jesus, né? E é uma mudança muitas vezes radical, porque muda de fato toda a nossa essência. Mudou a Paulo, né? Paulo era um judeu convicto e mudou a essência de Paulo. Esta mudança é possível porque o crente não conta só com suas próprias forças. Entrega-se a Deus, põe toda a sua confiança nele. Tá? Esse que é o que Maria falou, né? Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Né? E às vezes a gente precisa, né, pensar um pouco isso, né? Às vezes a vontade de Deus na nossa vida é totalmente diferente daquilo que a gente quer. Mas a gente precisa entender, porque quando a gente entende a vontade de Deus, a gente serve com mais alegria, com muito mais entrega, né? A ideia de se coloca como um servidor, né? Para não falar escravo, né? No sentido de Maria, mas um servidor. Mas é assim, estar preso, estar conectado a Deus. Estabelecer o diálogo com Deus significa deixar-se encantar e conquistar pela sua pela figura luminosa de Jesus, revelador, e pelo amor do Pai que o enviou. E nisto, precisamente, consiste a fé. Quem falou isso foi João Paulo II, São João Paulo II. Né? Estabelecer diálogo com Deus significa deixar-se
encantar e conquistar pela figura luminosa de Jesus. Revelador, né? Jesus que nos revela, que se nos revela, né, como a salvação, o caminho para a salvação, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o nosso libertador, aí nos enche de amor, nos enche de esperança, e aí nos liga ao Pai, né, e a luz do Espírito Santo nos envia. Né? Então toda aquela dinâmica da Trindade que a gente restabelece. E aí, para isso consiste a fé. Então vejam como que o santo São João Paulo II, nosso saudoso Papa, ele tinha uma fé voltada a essa realidade trinitária, né? E uma consciência, né? Consciência do desprendimento. Né? Quanto mais a gente está desprendido, mais a gente está conectado em Deus. O crente, ele quer conhecer e amar cada vez mais a Deus. Santo Agostinho já falava: criaste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Olha que bonito. Criaste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Não é até a hora da morte, mas é a ideia da salvação, da vida eterna. Então vejam como que Santo Agostinho também tinha uma relação, com todas as dificuldades que ele teve, né, uma relação muito profunda de Deus, né, da revelação de Deus na sua vida. Até aqui tá tudo bem, gente? Beleza. Hoje a aula é mais curta, mas vamos lá. Aqui, ó, o divórcio entre a fé que se professa e a vida cotidiana, de muitos há de contar-se entre os mais graves erros do nosso tempo. Então, para quem leu todo o Gaudium et Spes, né, quando a gente fez aquela aula, então eu falava que a gente não pode separar a fé da nossa vida diária. E aí eu lembro, né, ainda tô bom de memória, e eu acho que vocês vão lembrar que eu falava, né, que muitas religiões, e principalmente o judaísmo, a criança, ela desde quando nasce, né, ela vai sendo alimentada com os princípios da Torá, né, os princípios da fé judaica. Né, falar de Deus, falar ali do respeito humano, e aí vai, né, o próprio pai que vai educando, né, e a mãe em casa, né, vão educando o filho no caminho da fé, né, como Jesus foi, né, educado, né, através da Torá. Então, assim, a vida conciliada com a fé, e a fé iluminando a vida. Né, e para quem não assistiu, né, na terça-feira, foi na terça-feira, quarta-feira, ou melhor, calma. Quem não assistiu na terça-feira, que eu falava da vida litúrgica, porque ontem eu falei da vida familiar. Pronto, agora acertei os ponteiros aqui. Então, na terça-feira, quando eu falava da vida litúrgica, é essa realidade, a gente viver, né, os pais que levam os filhos para a igreja desde pequeno, né, e quando os filhos chegam na igreja não vão correr lá fora, né, ficam com os pais, e os pais vão falando: olha, esse momento é importante, esse daqui, ó, vamos prestar atenção, tá. Então já é uma catequese, e é o quê? É uma ligação da fé com a vida cotidiana, porque quando sai da igreja, então leva a igreja consigo, porque muitos vêm para a missa, quando sai da igreja, desliga a chave da fé, então ela vive a vida dela, né? Então isso daí é muito complicado, e olha, lá do Gaudium et Spes já alertava, né? Esse divórcio entre fé e vida cotidiana, tomem cuidado, porque é uma situação que a gente
tem que abrir os olhos, porque senão a gente pode participar da comunidade, participar da igreja, chegar ao fim da vida e descobrir que nós não fomos seguidores de Cristo. Né? Então aí é uma coisa complicada. Pois uma segunda ideia aqui, a vida de fé é vida de amor. Lembram nessas aulas que a gente falava que Deus é amor? Né? E agora essa relação da fé, a vida de fé com o amor de Cristo, né? O amor com Cristo também. É esse amor que nos leva a um amor maior que é Deus, mas esse amor que a gente vive aqui entre nós, né? Então, a vida de fé é vida de amor com Cristo. A sua intimidade leva-nos à sua imitação. Então, é comum quando o filho gosta do que o pai faz, da mãe faz, ele segue. O pai e a mãe são espelhos. Mas agora, se ele não gosta, então ele vai seguir outras pessoas, né? E a gente precisa se espelhar em Cristo, né? Imitar Cristo, né? No seu amor, na sua misericórdia, nas suas ações, né? Na sua liberdade de caminhar e mostrar, né, o amor que vem de Deus, né? O cristão, então, é chamado a expressar o seu amor aos homens em atos de compreensão, solidariedade, serviço abnegado. A fé atua pela caridade. Em Gálatas, né, a gente já leu, sabe que em Gálatas 5:6 fala da caridade, né? E a fé é um ato de amor que vem do coração, né? E junta as migalhas, né, as coisas fragmentadas para reconstruir. Então o amor reconstrói, né? O amor misericordioso reconstrói. Por quê? Porque caridade vem do coração, vem do amor. Então, quando as pessoas são caridosas, sem interesse, então elas demonstram o amor. Uma terceira ideia, a fé é um ato pessoal, mas não isolado. Ela faz com que a pessoa saia de si mesma e entre na igreja, que é a grande comunidade. O Deus uno e trino quer que não só digamos creio, mas também cremos. Não é verdade? Para quem leu o catecismo entendeu essa passagem, quando está lá vendo os artigos da fé. Não é só dizer creio, mas é cremos. Dar um testemunho de que aquilo faz parte da minha vida, que eu não só concordo, como estou vivenciando no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho e na comunidade. Então vejam, esse ato é um ato que depende da gente dar espaço. Creio significa que a fé é uma opção livre, responsável e intransferível de cada homem. Então, quando a gente acredita, é que a gente fez a intimidade. Por isso que Jesus sempre convida, venha conhecer, né? Venha trabalhar, venha, se aproxime. Né? Até as crianças, né? Deixai vir a mim todos os pequeninos. Então, esse encontro com Jesus, ele significa, né? Dá significado à nossa fé. E aí o nosso creio, a partir de uma opção livre, responsável, intransferível, ela nos ajuda a nos aproximar e testemunhar Jesus Cristo. Cremos, ela expressa que ninguém pode crer por si só. O homem não encontra por si mesmo a revelação de Deus. Porque Deus se revela, vocês viram, né? Deus se nos revela para o amor aos seus. Né? Então, ele nunca se revela para para ter ali a exclusividade. O amor de Deus é para todos.
Aí sim, aí nem todos se abrem ao amor de Deus, mas Deus ama a todos. E aquele que se abre ao amor de Deus, sua vida muda, sua vida transforma. Né? A pessoa se converte e a sua ação é diferente. No Catecismo, o número 181, crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, conduz e alimenta a nossa fé. Por isso que essa comunhão com a Igreja nos faz ser Igreja e nos renova o ato de fé, nos renova esse desejo, né, de viver a fé em Jesus Cristo. A Igreja, ela é mãe, porque é a Igreja a quem devemos a vida da graça. E é ela a que nos acolhe e alimenta na fé. Então, uma pessoa que não vai à comunidade, a pessoa que não vive a experiência de igreja, é uma pessoa desnutrida, é uma pessoa que não está se alimentando na fé. Agora, tem um problema também, quando a pessoa vai à igreja, ela não recebe o alimento, né? Não é acolhida, não recebe a graça. Né? Então, aí já é culpa da comunidade, né? Que ao invés de vivenciar o valor da comunidade e do creio e do cremos, aí não. Aí a comunidade fica na disputa, né? De poderes, de cargos, e aí é uma briga que não tem fim, né? Então a gente precisa redescobrir também o caminho da igreja, mas a igreja de Jesus Cristo, que é a igreja do serviço. Como a nossa mãe é ao mesmo tempo mestra da fé, dela aprendemos a linguagem cristã, que temos que encarnar e viver nas nossas próprias experiências. Então, isso, a iniciação cristã, iniciação à vida cristã nos ajuda, a catequese, a formação permanente. Por isso que é importante, mesmo que você não tenha tantas pessoas que procurem e que se disponham a aprender, toda paróquia deveria ter um momento oferecido a todos os fiéis para que eles pudessem se preparar, né? Uma formação bíblica, uma formação pastoral, uma formação espiritual, momentos onde a comunidade tivesse ali o seu ponto de entendimento, né? Então isso daqui é uma coisa muito importante. Aí eu já encerrei essa ideia também. Graças à fé, unimo-nos aos apóstolos, aos padres da igreja, aos missionários e mártires e aos santos de todos os séculos. Então, a fé que nos une e a fé que nos motiva a testemunhar, a caminhar, a experimentar, a vivenciar. Ninguém deu a si mesmo a fé. Cada um recebeu daqueles que acreditaram antes. Assim mesmo, ninguém pode guardar a fé para si só. Então, a fé também ela é o testemunho, né, da comunidade. Então, nós hoje estamos ligados a Cristo também pela fé dos nossos antepassados, que fizeram a experiência de Cristo e foram dando testemunho, né, desde lá do início, né, dos apóstolos até os dias de hoje. Então, ninguém guarda para si a fé. Uma pessoa que fala, eu tenho muita fé e guarda, né, e não produz isso em obras e testemunhos, então alguma coisa está errada, ou ela não entendeu, né? A fé não é para si, né? Ela é para ser compartilhada e testemunhada, né? Cada um dos cristãos é um elo na grande cadeia dos crentes, né? Cada um é sustentado na sua fé por todos aqueles que creem juntamente consigo,
Um cristão só não é cristão. Um cristão só não é cristão, né? Um cristão só, ele não é cristão, mas um cristão numa comunidade, com certeza, ele é igreja, né? É igreja. Por quê? Porque ele vai testemunhar. Se a gente guarda para si, então a gente não tem para quem compartilhar, né? Por isso que é comunidade, senão seria uma pessoa só, seria individualidade, mas é comunidade, vem de comum, né? De compartilhar, de comungar. Cada um está necessitado da comunidade e cada um é, por sua vez, responsável por tal comunidade. Aí que é uma coisa que a gente deveria ensinar mais nas nossas igrejas, né? E as pessoas aprenderem, né? Que quando a gente entende que nós fazemos parte não de algo que é só nosso, mas de algo muito maior do que a gente e que nos dá prazer, nos dá alegria, que nos motiva, aí a gente vive melhor na comunidade, as nossas famílias, o testemunho é muito mais saudável e a nossa vida profissional com certeza faz a diferença. Cada cristão é chamado a ser testemunha do amor e da misericórdia de Deus, a entregar a sua vida ao serviço dos outros. Olha aí, essa é a nossa missão. O seu modelo, o modelo do cristão é Cristo, que revelou o mistério divino mais profundo. Deus é aquele que se entrega sem reservas nem medidas até o fim. João, capítulo 13, versículo 1. Convida-nos então a fazer o mesmo. Este é o convite para nós, né? Se cada cristão é chamado a ser testemunha do amor e da misericórdia de Deus e a entregar a sua vida a serviço dos outros, é seguir a Cristo, né? Como modelo, como a nossa referência. E, ao mesmo tempo, até o fim, sem medidas, sem reservas, sem negociar, né? De coração aberto, né? Então, é o convite, né? Convite não só para o missionário, mas para todo o cristão, todo aquele que quer seguir a Cristo. Então, não há alma que não interesse a Cristo. Cada uma delas custou-lhe o preço do seu resgate. Então, ele, por amor, se entregou por todos. Não foi por um grupo, foi por todos. Ao viver a sua fé, o cristão não só constrói a sua própria existência de fé, mas ao mesmo tempo edifica a comunidade dos crentes. Olha que bonito. Então, quando a gente está vivendo a nossa fé, a gente não melhora só o nosso lado, né? A gente acaba vivendo a nossa fé, entendendo a necessidade da comunidade, a gente transforma a comunidade, vamos dizer, no novo céu, né? O começo do novo céu e da nova terra. A alegria dos cristãos de se encontrarem, né? Desde os Atos dos Apóstolos, que a gente vê as primeiras comunidades, então a gente precisa resgatar essa alegria de estar junto novamente. Que é a mesma alegria que eu sei que vocês querem ter para a gente estar junto aqui, né? na nossa escola diaconal. Mas vamos, para o mês que vem, vamos pensar certinho aí essa possibilidade. Ok? Então aqui nós temos aí a bibliografia, né, que estou usando, né, pedi licença para a gente usar na versão em português de Portugal, né? É bom porque é a fundamentação, né? Então não adianta a gente ficar aí procurando paliativos, a gente tem que procurar de fato a fundamentação, porque toda casa bem fundamentada é uma casa que não cai, né? Muito bem, senhores. Então, hoje a nossa aula foi aí um pouquinho mais curta, mas é importante que você também tenha esse tempo, né,
pós-aula para ou rever a aula novamente, ou rever as tuas anotações, ou fazer um breve resumo do que você entendeu, né, ou até mesmo aquilo que você não entendeu. Por quê? Para a gente formar, né, essa ideia mais concisa. Vejam que o processo foi esse. A gente primeiro estudou lá atrás, começamos a nossa formação diaconal com a iniciação à vida cristã, depois aí fomos para os documentos da Igreja e também o Concílio Vaticano II. Depois retomamos a caminhada bíblica, litúrgica, pastoral, e depois aí a questão do catecismo, né? Catecismo mais propriamente dito, e depois aí com outras disciplinas, Mariologia, Eclesiologia, fomos fundamentando, né, a nossa caminhada. E aí nessa teologia fundamental para a gente ver a essência, né? Então na próxima aula eu quero trazer aqui para vocês alguns, né, pensadores da igreja que ao longo do tempo foram discutindo essa existência de Deus, né? E revelando e explicando numa linguagem voltada à humanidade, principalmente fundamentada, né, na palavra de Deus. Então aí nós vamos fazer esse encontro no sábado, né, que aí é o círculo, chamado círculo de diálogo. Né? Então esse diálogo primeiro vai ser fundamentado com esses pensadores e depois a gente vai fazer aí o nosso encontro, né, pelo Google Meet, para poder também fazer esse fechamento. Então, por hoje, aí vamos ficando por aqui, tá certo? Então vamos rezar um Pai Nosso. Por todas as nossas famílias, por todos aqueles que passam por dificuldade, pela nossa igreja, que às vezes dá aquela impressão que vai dar tudo errado, porque tem grupos aqui, grupos ali, não tem nada unido, às vezes está um pouco dividido, mas a gente precisa contar com a força do Espírito Santo, com a Trindade Santa, fortalecendo aí o entendimento de cada um. E aí quando a gente olha, a gente vê uma igreja que mostra o rosto de Jesus, uma igreja que nos convida a caminhar juntos, a ser igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.